João dialogou do conhecido pelo conhecido, como eu tô falando com você aqui. Só eu não entendo nada de Bíblia. Eu pego alguns pontos da sua área para poder ilustrar a Bíblia Sagrada. É o que o João fez. E o Apocalipse entra no quê? O Apocalipse entra no seguinte aspecto. Como o João estava na ilha de Patmos, ele escreveu sobre as coisas que haveriam de acontecer e ele usou um estilo literário chamado Apocalipse. Apocalipse, antes de tudo, é um estilo literário. O que significa essa palavra Apocalipse em grego? Ué, Dani, Jesus não foi tomar a chave do inferno? Jesus não se tornou rei do inferno? Ou tem alguém com poder acima dele em qualquer lugar do universo? Ele não morreu naquela cruz para cair no abismo mais profundo e recuperar a chave do inferno que ele entregou em Adão, fazendo a própria vontade? Era de Deus o poder. Ele preferiu o livre-arbítrio, ele tomou a chave. Se arrependeu, caiu no vazio, sofreu e sofreu ao redor da história que está na Bíblia. E quando ele finalmente entendeu e mereceu a chave, recuperou a chave, naquela cruz ele entregou de volta para Deus. Então ele foi fundo no abismo da dor, da agonia, da revolta, da injustiça. Cristo pagou o preço, igual Lúcifer, da estrela mais brilhante, o Filho de Deus. Caiu no inferno, no sofrimento, na agonia da cruz. De rei que deveria ser exaltado, ele foi humilhado, cuspido e ferido. A mesma história, a mesma jornada de Lúcifer, a jornada de Cristo. A estrela mais brilhante que caiu na escuridão, foi rejeitada, odiada pelos religiosos. Por defender os excluídos. Por mergulhar na escuridão para acender a luz. Ninguém está acima do Cristo, do Messias e de Deus. Portanto não há Bafomé nem nenhum Satanás acima dele. Ele do alto foi ao mais baixo e ele é o todo, o alfa e o ômega. Ele é um do vermelho ao azul, que faz o violeta onde a luz renasce e não há nada além dele. E essa solidão o faz se fracionar em todos nós, lhe permitindo tais questionamentos que lhe acompanham nessa jornada, tendo que responder o óbvio e assim estar vivo. Aqui e agora. O apó é para longe dele. Por exemplo, apóstolo, que foi enviado para longe, né, os enviados, apóstolo. Quando você fala apoteótico, uma coisa que está muito longe da terra, está longe, distante. Apostasia, aquele que rompe, que apostata, que vai para longe. Então, aposta, por que fala aposta? O pessoal jogava os dados para longe. Então, apóstolo, apóstolo é enviado, que vai para longe. Tá. Então, apó significa para longe dele, ok? Aí você pega a palavra calipto, significa sombra. Tanto é que eucalipto, em grego, boa sombra. Então, apocalipto, para longe da sombra, para longe das trevas. O que está longe da sombra está revelado, está à luz. Então, o Apocalipse era uma revelação de Jesus. Só que eles escreviam o Apocalipse de maneira codificada. Para quê? Porque estavam denunciando poderes que estavam no poder. Eu sei que é redundante, poderes que estavam no poder, mas a ideia é essa mesmo. O pleonasmo é proposital. Eram pessoas que estavam administrando e queriam impedir aquilo de chegar no povo. Então, eles escreviam de maneira codificada. Ao invés de falar de Roma, falava de uma besta, um animal feroz que surgiu do mar. É Roma. Não, os judeus são inteligentes, mas ele quis dizer, acho que por estarem no eco dos ancestrais, né? Quando esbarram no que precisa do sentimento para entender, eles travam, né? Ficam meio assim, lesados nesse sentido. Eu entendi o que ele quis dizer. A besta do Apocalipse é Roma, o Império Romano em todas as suas Mas foi fases. bom que você corrigiu também, Rogério, que você não soa mal mesmo. Pode ficar parecendo que o judeu é burro, mas não é. Mas fica parecendo lesado porque não entende. Porque tem a trava do eco. E talvez ele seja de uma das tribos, né? Ou não, talvez daqui uma semana, um mês, ele veja os vídeos, desdobre e seja um de nós, né? Como vários de vocês estavam no lugar dele aí um tempo atrás. É normal também. A fase antiga e a fase atual, porque o anticristo, na visão apocalíptica, é um advento do Império Romano com outra roupagem, com outro nome, com outras características, mas com a mesma filosofia, com o mesmo objetivo. O anticristo seria o que então? Um imperador romano? Mas não com o nome de imperador romano, mas com a mesma filosofia do imperador romano. O que é o imperador romano? A gente já explicou perfeitamente aí, aqui esse livro explica certinho quem é o anticristo, como e porquê. A única forma, a única coisa que se enquadra na Bíblia, é a única maneira de entender, né? Você lendo isso aqui e o anticristo. Aqui você vai ver que quem eles chamam de Satanás não é Satanás. E no anticristo, que está aqui no... não está aí embaixo, caramba. Cadê o anticristo? Que é novo o anticristo, não tem impresso ainda. Mas já está no site. Não tem aqui. Vai estar a prova de quem é que se enquadra nisso. Que é essa falsa Israel aí, que domina o mundo. Tá montada na besta, não tá? A besta é Roma, que se tornou a Inglaterra, Estados Unidos. A coesão da moeda mundial. E quem que domina? A falsa Israel, com Soros, Rothschilds, BlackRock, Vanguard, tudo da falsa Israel. Que é campeã de aborto, ateísmo, promiscuidade, odeia Jesus. Então esses que mataram Jesus, os fariseus, que fazem tudo que é de ruim, que financiam tudo que é de ruim, estão montados na besta, no poder mundial gentil, e controlam tudo sem ninguém ver.
Tá na cara. Ele nega porque ele puxa saco dos caras. Exatamente, a relação. Você tá entendendo? É como se eu falasse assim, o tablet, hoje... O Apocalipse é contando a história de como que os romanos Ah, é. dominaram o povo ali. Agora o Dani sai. É o fim daquele mundo deles. Daquele mundo dele. Só que... Mostrei esse livro aqui, agora o Dani sai da live agora. Não dá pra ver direito. Aqui o Bafomé. O Dani. Tá amarrado, fala. Ó, mas essas duas imagens são separadas, elas se encaixam, ó. O alfa e o ômega, ó. Ninguém tá além dele. Ele mergulhou no abismo para recuperar a chave e entregar para Deus. A estrela da manhã é o Filho de Deus, que foi na escuridão, que é o único que aguentaria. Tenta entender essa versão, pô. Falou, cachoeira. Como a gente que acredita na Bíblia como inspirada por Deus entende que tinha uma revelação divina, não foi o João que tirou da cabecinha dele? Ele contava aquela história que estava acontecendo, de maneira codificada, e mostrava profeticamente que essa história vai repreende. no futuro. Você entendeu? E que o anticristo virá no futuro, nos mesmos modos do passado. Sabe aquela ideia do... Eu tenho um vídeo aí explicando isso aqui, respondendo o Rodrigo Silva, e provando como é a falsa Israel. É a única que se enquadra nos termos da besta, do anticristo montado na besta, a prostituta montada na besta, que retorna dominando, enganando e usando os cristãos. E tá óbvio, a falsa Israel odeia cristão e usa cristão, vive do dinheiro de cristão, dos países dos cristãos, humilhando Cristo, montado na besta, que é os Estados Unidos, com a coesão ocidental. Não tem outra forma, porque tinha que estar vivo desde aquela época, Israel estava. Tinha que ser aquele que negou, matou e saiu do meio deles, que foi Israel. Aqueles que se fragmentaram, se reuniram pelas sombras, né? Que não tem outro que... Quem que fez isso? E foi salvo por aquele que eles mataram. Eles mataram o Messias que intercederia por eles ainda assim. Aconteceu. Jesus salva Israel até hoje. O Jesus que eles mataram, que eles odeiam até hoje. A falsa Israel, né? Então a Torá continua santa e sagrada. Mas o Talmud, por conta da perspectiva de rabinos pelo tempo, na reta se encurvando no vazio que é curvo, tentando fazer o certo, eles erraram, foram longe. E acreditaram nas próprias mentiras. Então hoje Israel é campeã de aborto, ateísmo, promiscuidade, financiadores da cultura woke que destroem o mundo, donos do dólar. E aí ficam pensando que é a Torá, que a culpa é do judeu, das tribos, de Deus e até do Messias. Sendo que o Messias foi antes. Reuniu as nações para proteger Israel, ainda que eles errassem tanto. Israel não existiria mais, eles seriam torturados hoje pelos seus inimigos. Se não fosse a coesão de Cristo. Por mais que Israel odeie Cristo, Cristo os protege, os mantém vivos até hoje. E ninguém em sã consciência pode negar isso. Agora, se Cristo teve que ser chamado de Satanás por mergulhar na escuridão antes e mergulhar fundo para salvá-los depois, então tá bom. Se Cristo tem que ser chamado de Satanás por mergulhar e vencer os demônios nas trevas, recuperar a chave da escolha e devolver para Deus, então tá bom. Se Cristo teve que ser chamado de Satanás por abandonar Israel, que estava perdida no materialismo, e salvar todas as nações, trazendo a humildade de volta, inclusive no coração desses religiosos que descartam Deus com sua cabala hoje, então tá bom. Se a luz tem que ser chamada de traidora por mergulhar nas trevas, onde ela renasce, é pro brilho, é pro sol que ilumina os demais. Não foi por ego, não foi por interesse. Jesus poderia reinar falando fácil, fazendo simples. O Messias dominou o mundo várias vezes, como está provado aqui, né? Com a força, com a batalha. Mas deu no quê? Na mesma dor, no mesmo vazio. Só quando ele encarou o vazio naquela cruz é que a vitória veio e o abraçou. Ele tentou abraçar o mundo com todas as suas vitórias, mas só na sua derrota o mundo o abraçou. E Deus tem toda essa trajetória na sua memória, na sua história.